Vamos começar agora, preste atenção aqui, a aula 81. É uma aula, teoricamente, pesada, tá bom? A gente vai falar sobre o licenciamento ambiental, que no nosso edital está descrito da seguinte forma: licenciamento ambiental, tipos de licenças ambientais, critério para a exigência do licenciamento, processo e etapas de licenciamento ambiental, responsabilidade de atores no licenciamento ambiental. É isso. Então a gente vai ver tudo isso dentro dessa aula, tá bom? Com algumas das suas peculiaridades. Então, sim, a proposta dessa aula é realmente ser densa, ser uma aula de muito aprendizado. Nós vamos resumir ela falando da maneira que, ó, licenciamento ambiental, tipos, critérios, etapas e responsabilidades, né? Sem precisar ficar repetindo responsabilidade, licenciamento ambiental, etapas, licenciamento ambiental. Calma lá, né? Nós somos peritos, ou seremos. O que é licenciamento ambiental? É o procedimento administrativo pelo qual o poder público autoriza e acompanha a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades que utilizem recursos naturais ou que possam causar degradação ambiental, beleza? A fundamentação legal para o licenciamento ambiental desta maneira está presente no Plano Nacional de Meio Ambiente, por meio da Lei 6.938, de 1981, que institui o licenciamento como instrumento da política ambiental. Então, localizem o tema licenciamento ambiental como um subtópico dentro do tema política ambiental. Beleza? Vamos lá. Resolução CONAMA 237 de 97 vai estabelecer o procedimento, etapas e tipos de licenças, e nós vamos ver parte delas aqui nessa aula. Constituição Federal, artigo 225, parágrafo 1º, já falamos várias vezes dele aqui, impõe ao poder público o dever de exigir o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. Leis e decretos estaduais e municipais podem estar complementando esses documentos relacionados ao licenciamento ambiental. Vamos lá? Quais atividades exigem licenciamento ambiental? Preste atenção. Conforme a resolução CONAMA 237 de 97, estão sujeitas ao licenciamento atividades que, por sua natureza, porte ou localização, possam causar poluição da água, do solo ou do ar, possam causar supressão da vegetação nativa, o risco a comunidades ou ecossistemas, possam causar modificação significativa da paisagem e extração ou aproveitamento de recursos naturais. Beleza? Alguns exemplos dessas atividades é mineração, rodovias, linhas de transmissão, indústrias, aterros sanitários, agroindústrias, portos, aeroportos, barragens, atividades dentro de unidade de conservação. Então, tudo isso vai ser exemplo aí do que vai estar precisando, necessitando, tendo, né, obrigatoriedade aí da prestação, da relação, da criação de licenciamento ambiental. Quais são os tipos de licenças ambientais? Aqui está o que cai muito nos concursos. A distinção entre uma e outra, a periodicidade entre uma e outra. Como é que o negócio funciona? Vai ter a licença prévia, vai ter a licença de instalação que vem depois da licença prévia, e depois da licença de instalação vai vir a licença de operação. Tá? Três coisas diferentes, com finalidades diferentes também. Então, a licença prévia, que é um tipo de licença ambiental, vai aprovar a localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental, tá bom? Depois que foi aprovada a localização e concepção, aí você vai poder buscar uma licença de instalação. E aí você vai ter autorizada a construção e implantação conforme os planos que você apresentou para conseguir tirar essa licença de instalação, beleza? Então, a licença prévia ela vai estar participando de uma fase de planejamento. A licença de instalação vai estar participando de uma fase de início de obras. Aí você vai lá, constrói tudo e agora você pode tirar uma terceira licença, que é a licença de operação, LO, onde você vai ser autorizado para funcionar, tá bom? Então você vai tirar LO depois que você constrói.
e antes de você começar a operar. Então, a licença de operação vai autorizar essa atividade para funcionar mediante a verificação do cumprimento das exigências que estavam presentes lá na licença prévia e na licença de instalação. Beleza? Então, veja bem, podem existir licenças únicas, corretivas, renovatórias ou simplificadas, conforme o porte e potencial do impacto das atividades. Então, você vai tirar uma licença prévia, ela vai ter um prazo de validade. Licença de instalação vai ter um prazo de validade. Licença de operação também, entendeu? Então tem que ficar muito atento a isso aí. Não é tirar a licença e, beleza, vou demorar aqui 2 décadas para fazer o bagulho. Mano, daqui 2 décadas você vai ter que ter renovado isso aí umas 5 vezes. Eu não me lembro direito das datas, não sei se vai aparecer aqui, mas depois a gente pode fazer uma aula específica disso também. Critérios para a exigência do licenciamento. O órgão licenciador deve avaliar o porte da atividade, se é pequeno, médio ou grande, o potencial de impacto ambiental, se é baixo, médio ou alto, a localização, proximidade em APPs, unidade de conservação em zonas urbanas, o risco tecnológico com presença de substâncias perigosas, barragens, efluentes, também a capacidade de suporte do ambiente e a base legal de zoneamento aplicável, como por exemplo o zoneamento ecológico econômico e o plano diretor e etc. A ausência de risco no empreendimento não exclui a necessidade de licenciamento quando a legislação exigir formalmente, beleza? Então pode ter legislação que vai falar, vai precisar para tudo, para tudo, para tudo. Então vai ser necessário fazê-la. Órgãos responsáveis pelo licenciamento. Em âmbito federal, a gente vai ter o IBAMA, que vai ter a competência para os empreendimentos de impacto interestadual ou internacional, beleza? Então, rodovias entre estados, gasodutos e portos que vão ter essa relação aí interestadual e internacional, a gente vai ter que se dirigir ao IBAMA para conseguir essas licenças. Para atividades que vão ter impactos regionais, que vai ser a maior parte dos licenciamentos, a gente vai ter que buscar os órgãos estaduais, tá bom? Como o SEMA, ZIMA e o SEMA. O IMA acho que é o Instituto Mineiro de Agropecuária, não é? Alguma coisa assim. Então esses vão ser órgãos licenciadores para a maioria dos licenciamentos necessários. Pode ser que a Secretaria de Meio Ambiente também exijam isso de maneira mais específica para as atividades de impacto simplesmente locais, né? E aí você vai ter que buscar os órgãos dentro do seu município, beleza? A gente vai ter o SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que vai ser um sistema que vai articular essas licenças entre esses níveis, beleza? Etapas de processo de licenciamento. A gente vai ter a etapa do requerimento com protocolo de informações básicas do empreendimento, a definição dos estudos, a indicação pelo órgão dos estudos elegíveis. A gente vai ter a apresentação dos estudos, os documentos técnicos entregues pela parte interessada. A gente vai ter análise técnica e jurídica, verificação de consistência, legalidade e viabilidade. Audiências públicas, se necessário, a discussão com a comunidade sobre impactos esperados. Emissão de licenças com prazos, condicionantes e obrigações. A fiscalização e monitoramento, verificação contínua do cumprimento das exigências. Com relação a responsabilidades e atores envolvidos, a gente vai ter um empreendedor que vai ter a responsabilidade de requerer a licença, de contratar estudos, de cumprir condicionantes, né? Então, empreender no Brasil já é difícil quando a gente pensa na dificuldade que vai ser tirar essas licenças, né? Tem uma resistência maior aí, mas dá pra vencer, galera, dá pra vencer. O órgão licenciador vai analisar, emitir, fiscalizar e até mesmo, se necessário, punir as atividades. A gente vai ter a consultoria ambiental, que vai produzir os estudos de impacto ambiental e outros com base técnica e legal. A gente vai ter também como outro ator envolvido a comunidade periférica, ali, a comunidade afetada, para participar de audiências e exercer também o seu
seu controle social, né, por meio de uma representatividade, dependendo aí do nível da obra, do tamanho da obra, do impacto da obra. A gente pode ter o ator do Ministério Público fiscalizando legalidade e coibindo irregularidades. E o perito criminal ambiental investigando crimes, fraudes ou omissões no processo. Vamos para algumas irregularidades comuns detectadas pela perícia. Empreendimento operando sem licenciamento operacional. Vai ter um efeito jurídico lá no crime ambiental. A licença prévia sendo emitida com dados falsos ou omissos, né? Vai ter a nulidade da licença. Vai ter a ação por falsidade ideológica. Galera, não caia. Nessas acusações de falsidade ideológica, não vale a pena. Se situação irregular de supressão da vegetação além do autorizado, você vai pegar multas, embargos e a responsabilização penal. Estudos copiados ou falsificados, denúncia por fraude, cassação de licenças. Situação irregular de órgão licenciador omissivo ou conivente com problemas aí nas suas atividades. Vai ter a responsabilidade solidária do Estado também. Documentos e sistemas de controle. A gente vai ter o DOF, Documento de Origem Florestal, que vai controlar o transporte de produtos florestais. A gente vai ter o SINAFLO do IBAMA, que é o Sistema Nacional Integrado de Controle Florestal. A gente vai ter o SIGRIMA, que é o Sistema de Informações Geográficas sobre os estudos de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio ambiente. A gente vai ter o Cadastro Ambiental Rural, que vai verificar a compatibilidade da vegetação protegida, ARL e APP. E a gente vai ter os condicionantes das licenças, que vão listar medidas obrigatórias para o empreendedor, beleza? Para finalizar, consequências jurídicas da ausência de licenciamento. Multa administrativa de até 10 milhões, conforme gravidade e extensão. Pra gente que é pobre, parece muita coisa. Vamos lá. Embargos da atividade pelo órgão licenciador ou por ação civil pública. Responsabilidade penal, Lei 9.605 de 98, artigo 60, o crime de menor potencial ofensivo. Responsabilidade civil objetiva, obrigação de reparar integralmente os danos. Ação do Ministério do Público Federal, pode gerar bloqueio de bens e suspensão de alvarás. Então o negócio é perigoso, rapaz. É isso aí. Lá no TCU vai ter o relatório sobre irregularidades com licenças ambientais também aí pra gente ficar esperto. Até logo.